Olá, tudo bem, aluno? Que bom mais uma vez estar aqui com você. Nós já estamos na aula de número 7. Olha só, tem passado muito rápido e eu acredito que você tenha aprendido, como eu tenho aprendido muito em estudar a Bíblia, em compartilhar com você, em preparar esse material para que você pudesse estar crescendo no conhecimento, na graça, na comunhão com Deus e também no despertamento ministerial. Para nós é uma alegria muito grande ter você e acreditamos que você pode sim juntar-se a nós, se ainda não se juntou, a sermos mais fortes e a exercer o nosso chamado, o ministério que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Na aula passada a gente falou sobre Tito, né? Os motivos pelos quais Paulo escreveu essa epístola pastoral a Tito. Tito significa louvável e Tito estava pastoreando uma igreja na ilha de Creta, né? As igrejas estavam lá, então Tito ele é enviado por Paulo para que ele colocasse em ordem, né, as igrejas naquela ilha. E uma das instruções de Paulo foi para que ele soubesse, para que ele escolhesse líderes, né? Escolhesse líderes, e a gente falou já sobre os 6 Cs da liderança. Paulo ele fala sobre as qualificações de líderes. Aqui também Paulo ensina a Tito sobre as qualificações de líderes. Paulo também o desafia, né, a ter cuidado com a sã doutrina, a evitar as falsas doutrinas e permanecer firme na palavra. E agora eu quero trazer para você o esboço da carta pastoral que Paulo escreve a Tito. Sempre, como eu disse, Paulo ele faz uma introdução, saudando a pessoa, né, e logo em seguida ele já começa a falar sobre algumas instruções, né, sobre o estabelecimento de líderes, qualificações pessoais e qualificações familiares. Isso aqui é muito interessante, porque o que eu sou em casa, eu preciso ser em todos os lugares. E é isso que Paulo estava dizendo tanto para Timóteo como para Tito, quando eles forem observar os possíveis ou os futuros líderes, eles observassem também as qualificações familiares, né? Relacionamentos dentro da própria casa e também as suas qualificações pessoais. Paulo também fala a Tito que nesse ensinamento ele tinha que instruir a respeito dos falsos mestres, né? A questão de caráter, conduta e repreensão, né? Para que Tito observasse o caráter, a conduta e, se fosse necessário, ele poderia sim repreender essas pessoas que estavam tentando causar problemas, divisões na igreja. A terceira, nesse esboço, a gente colocou aí como número 3 as instruções a respeito dos grupos, né, de crentes na igreja, né? Paulo ensina a Tito, encoraja Tito, aconselha Tito a respeito do alcance da instrução, o fundamento da instrução e a responsabilidade de Tito como pastor. E também ele fala um pouquinho sobre essa exortação às boas obras, né? Nossa conduta ante o próximo, a misericórdia de Deus para conosco e discernindo também o bem e o mal. Vejam que Paulo ele incentiva a Tito a olhar não somente para a questão espiritual, mas também para a questão social da igreja. É possível que naquela época havia algumas pessoas que estavam passando por dificuldade, por necessidades. E Paulo então fala para Timóteo ficar atento às necessidades também das pessoas que estavam ali congregando na ilha de Creta. E Paulo então ele faz a conclusão da sua carta, abençoando a vida de Tito, o seu filho, o seu amigo confiável. E eu quero deixar aqui para você uma tarefa que a gente vai dar continuidade na próxima epístola que nós estaremos estudando, né? Se porventura alguém chegasse para você como um líder, você como um pastor, se alguém chegasse para você e confessasse para você um erro, um pecado, qual seria a sua reação? Você como líder, você como um pastor, você como um diácono, você como um cristão. Se alguém chegasse para você e confessasse um pecado, qual seria a sua reação? Então a gente vai falar um pouquinho sobre
isso na próxima semana, quando estudaremos a carta que Paulo escreve a Filemon. Deus te abençoe, a gente se vê.